Olá, olá, bem-vindo à Soluções de Informática. Seja novamente bem-vindo, pessoal. Então, hoje vamos falar sobre cadastro de dados na tabela com macro, ok? Pessoal, conforme verdes aqui, né, nós estávamos no ponto 3, que não foi feito a gravação desta aula, ok? Que é cadastro de dados na tabela com macro. Então, vamos lá, ok? Não vou tornar a tabela muito profissional de modo a reduzir o tempo, ou seja, o tempo de duração do vídeo, ok? Vou ser mais objetivo. Por exemplo, nós temos aqui uma tabela, vou começar a partir da célula B10. Eu gosto muito da célula a partir da célula B10, ou então a partir da célula B12, não tem problema, depende muito de mim. Por exemplo, vou começar a partir da célula B12. Eu vou meter aqui, por exemplo, vou meter aqui nome, ok? Vou meter aqui nome. Depois do nome, vou pôr aqui telemóvel, telemóvel, ok? E vou pôr aqui por exemplo, OBS, ok? Observação. Eu tenho aqui alguns nomes como João, depois vamos ter aqui Maria, Maria, temos aqui Fernando, Fernando, temos aqui Miguel, ok? E temos aqui Francisco, ok, Francisco? Então, podes Podes criar uma tabela complexa, não tem problema. Aqui apenas a minha tabela não terá um design assim, não terá uma formatação profissional, porque vou focar mais apenas na função, nesse caso no cadastro deste dado nessa tabela utilizando o macro, ok? Então, por exemplo, tenho aqui também telemóvel som. Por exemplo, tenho aqui também o telemóvel, vamos ter aqui, por exemplo, eh, É, vamos ter aqui 9999, ok, outro 9, vamos ter aqui, por exemplo, 8888, 5555, o número de telemóvel, 25555, ok, 266666, ok, o número de telemóvel. E alguma observação aqui, por exemplo, é ativo, ok, suspenso, ok, ou então, por exemplo, posso meter uma observação técnico, ok, posso meter aqui também positivo, ok? Estou a preencher os dados e vou meter aqui, por exemplo, RRER, ok? É minha tabela, ok? Então, vou selecionar a tabela, clicando Ctrl T, a tabela, vou ajustar ela, ok? Bem ajustadinha. Esse aqui é a minha tabela, ok? Isso aqui é a minha tabela. Posso inserir aqui limites. Tu depois podes lá indo adicionar, ok? Pode ir lá indo adicionar a tabela, ok? Tá aqui. E aqui em cima eu vou ter também nome, mas uma tabela nome. Depois vou ter telemóvel, telemóvel. Depois vamos ter aqui, sim, nome e o telemóvel praticamente. E OBS, certo? E OBS, ok? Temos aqui nome, telemóvel e OBS. Vamos inserir linhas, né? Limites entre essa tabela. Mas vamos selecionar até a coluna C, ok? E também a coluna C. Vamos selecionar aqui até a coluna C. Então aqui temos as tabelas, ok? Temos a tabela. Eu posso colocar uma nomenclatura aqui, uma cor aí. Yeah, pode ser amarelo, ok? Pode ser amarelo, temos aqui nome, ok? O que é que nós queremos? Nós queremos que cada vez que nós for inserir determinado dado nesta tabela que está aqui, nós digitamos a partir desses campos que nós temos aqui, ok? Vamos digitar os dados a partir desses campos aqui que nós temos. Depois de estar nesses campos aqui, vamos ter aqui um botão chamado cadastrar, que automaticamente os dados vão entrar até dentro desta tabela, para não trabalhar diretamente na tabela, ok? Mas antes de tudo vamos inserir um botão do tipo forma, ok? Utilizando formas, clicar aqui, vamos ir no menu inserir, vamos em ilustrações, então formas, vamos em formas e escolher o estilo do seu botão. Eu vou escolher este estilo aqui, retângulo, gosto muito do retângulo, ok? Está aqui, dou a direita do mouse sobre o botão, editar texto e posso meter aqui o nome como cadastrar, ok? Cadastrar, cadastrar. Ok? Depois no final podes ajustar, ok? Vai ajustando, vai metendo aqui uma coloração conforme está no formato, ok? Está aqui.
eu tenho o botão ainda não funciona. Então, o que é que eu farei? Como é que eu farei? O que é que eu vou realizar neste momento agora? Ou seja, vamos realizar uma atividade de macro para que todos os passos que nós nela vamos inserir, o Excel possa gravar em macro, ok? Como nós fizermos isso? Antes de mais tudo, é muito também recomendável termos aqui o menu programador. Aqui nós não temos menu programador, nós apenas só temos ficheiro, base, inserir, esquema, fórmula, dados, rever, ver. E eu quero a opção de gravar macro. E se eu clicar aqui no ver, não tem grava macro, rever não tem macro, dados não tem macro, fórmula não tem grava macro, esquema não tem grava macro, inserir não tem opção de gravar macro, base não tem opção de gravar macro na minha versão de Excel. Ok? Na tua versão poderá aparecer já aqui, nesse caso um separador dizendo programador ou desenvolvedor. Na minha, como não tem a opção de programador ou então desenvolvedor, ok? Na versão como não tem a opção de programador ou desenvolvedor, é muito fácil. Como é que nós faremos? Vamos no menu ficheiro, aqui, ou então arquivo, dependendo do tipo da versão do computador ou da versão do Office. Vamos no menu ficheiro, ok? Vamos em opções. Ok, está aqui opções, ok pessoal, então vamos aqui personalizar o friso, ou então personalizar a faixa de opções, nesse caso, há computadores assim, e está aqui, menu programador ou desenvolvedor, na minha está desativado, então vou ativar ele menu programador ou desenvolvedor, clico, dou um ok, ok? Agora, depois do menu ver, tenho aqui menu base, inserir, esquema, fórmula, dados, rever, ver, agora tenho o menu programador, está aqui menu programador, ok pessoal? Então aí significa que nós agora podemos avançar. Então vamos clicar aqui em grava macro, ok? Vamos digitar um nome para a nossa macro. Vou meter aqui o nome de cadastro, porque é o único dado que eu tenho aqui. Cadastro, clico em ok. Vejamos que agora já mudou terminar a gravação. Quer dizer que a partir de agora, né, o Excel vai fazer a gravação desta macro, ou seja, dos passos que eu vou realizar, ok? Vamos aí. O que é que eu vou fazer agora? Vou selecionar, ok? Vou selecionar, por exemplo, vou selecionar esta linha, né? Nesse caso que temos o primeiro, né? Primeiro indivíduo. Vou selecionar essa linha. Vou selecionar, ok? Se selecionamos a primeira linha para a pessoa, ok, pessoal? Então vamos clicar à direita do mouse. Clicamos à direita do mouse. Vamos em inserir. Vamos em inserir. Vai abrir essa janela do menu inserir. Vamos selecionar a opção mover células para baixo, ok? Vamos mover células para baixo, ok? Clicamos em ok. Está aqui. Movemos célula para baixo. Clicamos em ok. O que é que nós faremos agora? Vamos aqui onde nós pretendemos digitar, ok? Nós pretendemos digitar onde? Pretendemos digitar aqui no nome, telemóvel e OBS. Para que à medida que nós vamos digitando isso aqui, quando clicar no botão cadastrar, automaticamente os dados que nós digitamos aqui possam cair lá na nossa tabela mãe, ok? Como é que nós fizemos isso? Depois, né, de nós inserir a célula para baixo, vamos selecionar novamente esta parte onde nós queremos inserir esses campos. Na célula, nesse caso na minha é na célula B, C4, C5 e C6, ou seja, de C4 a C6. Então clicamos, selecionamos. Está aqui, são 3. Depois de selecionar, vamos apertar a combinação de tecla Ctrl C para copiar, ou então vamos no menu base, Ctrl copiar, ou clicamos direita do mouse em copiar. Clicamos aqui direita do mouse em copiar, no meu caso, tu podes apertar Ctrl C, ok? E vamos aqui nesta linha, ok? Aqui a esta linha onde nós inserimos ela para baixo, ok? Vamos aqui nessa linha, selecionamos, ok? A linha, clicamos Ctrl V, que é a mesma coisa, colar. Mas não é recomendável clicar Ctrl V, porque às vezes ele vai colar o que? Vai colar apenas a célula vazia como texto. Não, nós queremos colar o tipo de macro, ok? De mover a célula para baixo. Ou seja, vamos mover estes dados que estão aqui, que nós forem inserir aqui para baixo nesta linha. Isso chama-se transporte, ok? Onde é que nós encontramos a opção transporte? Podemos encontrar a opção de transporte com a direita do mouse, ou então a partir do menu base, aqui no menu base, vamos em colar, clicamos aqui nessa opção, colar, vamos procurar por transporte, está aqui, transporte. É procurar onde aparece a letra T. Depois de aparecer a letra T, então em transporte, clicamos em transporte, já está, daqui pessoal. Tu podes parar, como podes novamente selecionar ela e eliminar. Fazer o mesmo procedimento, mas eliminar. Por quê? Para que sempre que tu fores a digitar, fores a clicar no botão cadastrar, ela automaticamente aqui a opção fica vazia, ok? A opção fica vazia, ok? Então o que eu vou fazer? Depois disso aí, né? Depois disso, agora eu vou fazer o quê? Vou selecionar novamente esta linha,
essa linha, ok? Vou clicar em delete, ok? Clico fora. Esse procedimento pode não fazer. Sem selecionar novamente e clicar o delete, ela já funciona. Mas tu vais perceber porque que estou a falar, tem que clicar o delete, ok? Agora vou aqui no menu programador, vou terminar a gravação, terminei a gravação. Então agora vou clicar no botão cadastrar, está aqui à direita do mouse, sobre a direita do mouse sobre o botão, vou atribuir a macro criada, a macro gravada, atribuir macro. Ok, está aqui, a macro que nós criamos anteriormente foi cadastro. Então clico em cadastro, está aqui, vou dar um ok. Está aqui, já aparece o sinal de imagem. O que nós vamos fazer agora? Vamos aqui inserir determinados dados. Por exemplo, nome. Vamos inserir aqui, por exemplo, Miguel. Ok? Miguel. Qual é o telemóvel? O telemóvel dele é 9000000. Ok? Uma observação. Vou meter aqui como ativo. Ativo, ok? Agora vou dar um clique no botão cadastrar. Está aqui, pessoal. Dê clique no botão cadastrar, ok? Automaticamente, ele apenas gerou linha, ou seja, inseriu dados, gerou linha, mas, presta atenção, inseriu dados, gerou linha, mas, vejam, mas os dados do Miguel não apareceram, por quê? Porque eu cliquei em delete, esse é o operador verde, ok? Não pode clicar em delete. Ok, pessoal? Não pode clicar em delete. Então, vamos fazer um outro procedimento em que nós não vamos clicar em delete para ver agora como é que acontece. Porque quando tu clicas em delete antes de terminar a gravação, tu clicas em delete na linha, nesta linha aqui que nós movemos ela para baixo ou copiamos, né? E fizemos o transpor. Né? Quando tu clicas em delete, automaticamente apaga os dados inseridos, a informação. Então deve ter muito cuidado, ok, pessoal? Então, agora eu vou fazer o quê? Vou criar, vamos voltar a criar a mesma tabela, ok? Mesma tabela, sem clicar no delete, para ver agora como é que vai acontecer, de uma forma mais rápida e simples, ok? Então, agora vamos ver como, né? Nós vamos inserir novamente, ou seja, vamos fazer o mesmo procedimento sem clicar no botão deletar, ok? O que é que acontece? Ok, vamos lá. Vou voltar a criar uma outra macro, ok? Uma outra atividade de macro para que tu possas ver sem clicar no delete o que é que acontece, como é que acontece esse cadastro, ok? Vamos lá no menu programador, vamos em grava macro, vou atribuir o nome da macro como cadastrar ou cadastro, ok? Cadastro, apenas cadastro. Já tem uma macro com o nome de cadastro. Deseja substituir a macro existente? Não. Vou meter com o nome de cadastrar, ok? Cadastrar tá bom. Cadastrar, porque vinha erro que já tem uma macro com este nome. Ok, tá aqui, terminar a gravação. O que eu vou fazer? Vou selecionar, nesse caso, a primeira linha, ok? Essa linha que está aqui, vou selecionar a linha, ok? Vou dar clique à direita do mouse, vou clicar em inserir, depois vamos em mover a célula para baixo. Mesmo procedimento. Damos um ok, tá aqui, inserimos uma linha, ok? Vamos copiar esta célula onde nós vamos inserir os dados, novamente, Ctrl C, que é copiar. Vamos aqui na linha onde nós fizemos a inserção, que nós inserimos, selecionamos novamente, vamos no menu base, vamos nessa seta de colar, vamos clicar em transpor, está aqui onde vai ter transpor. Aí está, depois, novamente, selecionamos, ok? Novamente selecionamos, ok? Vamos selecionar a mesma linha, ok? Selecionamos a mesma linha e eliminamos, delete. Mas nesse caso, aquilo que eu disse, eu não vou clicar mais no delete aqui, dessa forma. Ou poderia selecionar aqui, depois de digitar, automaticamente ela elimina, ok? Não sei se conseguiu perceber. Por exemplo, vou selecionar aqui novamente e clico em delete, daqui. Agora, vou no menu programador, clico em terminar macro, ou terminar a gravação. Terminar a gravação e vou atribuir macro sobre o botão, direita do mouse, vou em atribuir macro. Está aqui a macro criada que foi cadastrar, ok? Que é a segunda macro. Clico ok. Agora está. Vou inserir os dados, por exemplo, novamente. Miguel, o telemóvel 95555, OBS positivo, ok? E clico no botão cadastrar.
Automaticamente, vejamos pessoal, temos aqui um dado que é o Miguel, que foi inserido na nossa tabela através do botão cadastrar dados. E automaticamente, quando clico no botão cadastrar, automaticamente aqui já limpou. Quer dizer, posso digitar novamente um outro nome, como por exemplo, Manuel, ok? Manuel, telemóvel 666775887, ok? E meto OBS, clico no botão cadastrar, automaticamente eu vou inserindo o quê? Os dados na minha tabela através dessa função cadastrar. Então veja pessoal, é muito top, ok? A partir de hoje, quando tu crias uma tabela e precisa inserir dados dentro daquela tabela, não trabalha diretamente na tabela, podes utilizar essa técnica de, para quem está começando no Excel, para quem é intermediário no Excel, ok? Podes ter essa técnica de cadastro de dados na tabela utilizando macro, ok pessoal? Então é isso aí, boa sorte, fique ligado, estamos juntos.